Olá, meus irmãos, tudo bem com você? Eu espero que você tenha gostado da outra lição e espero que tenha sido útil para você aquela revisão doutrinária que nós fizemos. Nesse tempo de crise, cabe a nós proporcionarmos para você um jeito aí de estar estudando a Bíblia e, sobremaneira, com uma orientação pastoral, que eu acredito que vale muito. Nessa série de estudos que estaremos começando, nós trataremos da doutrina da salvação, à luz da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O material que nós iremos usar é esse aqui. É um manuscrito que eu produzi há algum tempo atrás, está em PDF. Eu vou colocar à disposição no grupo da igreja para você acessar e imprimir. Infelizmente, nesse tempo não tem como eu te fornecer ele físico. Então, você tem que ter um programa Adobe aí, um leitor de PDF para você poder também ler aquilo que está escrito, tá ok, meu irmão? Me deixa explicar algumas coisas, como nós faremos. Essas lições, elas estarão divididas em dois grandes blocos, tá ok? Nós estudaremos, num primeiro momento, que eu achei bem melhor, tá diferente na ordem em que aparece na sua declaração doutrinária, né? Mas eu achei por bem fazer dessa forma. Nós estudaremos o grande tema, a eleição, breves concepções. Nós veremos a eleição calvinista, a eleição arminiana. E nós veremos a eleição no contexto batista ou sob o prisma do equilíbrio batista. No segundo grande ponto, será a doutrina da salvação propriamente dita. Aqui nós daremos uma breve definição do que é a salvação e partiremos para os 4 componentes da salvação, 4 processos que são envolvidos ali nessa palavra, nessa doutrina. Nós estudaremos a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. No seu livrinho tem toda a bibliografia, todos os versículos bíblicos, e eu acredito que você possa usá-lo aí, tá ok? Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser pessoas que conheçam a fé. Nos dias em que estamos vivendo, é bom tirar um tempo para estudar e para nós aproveitarmos, né? Bem, queridos, o estudo que a gente vai começar agora, a doutrina da salvação, ele é de grande importância. Aliás, eu acredito que é termo de sobrevivência. É como se você estivesse num navio, esse navio fosse naufragar e te jogasse em um salva-vidas. A doutrina da salvação eu comparo como esse salva-vida, tá certo? Veja a figura da armadura que o apóstolo Paulo faz. O que vem protegendo a cabeça? O capacete da salvação. Qual foi a principal obra de Cristo aqui na terra? Trazer salvação aos homens. Qual o maior problema do homem hoje? Não é financeiro, não é de moral. O problema do homem é pecado. Todas as coisas ruins que acontecem em termos de moralidade, em tudo, tem uma pitada daquele pecado que aconteceu lá no Éden. Tá ok? Então eu separei aqui que a doutrina da salvação, ela não é opcional para você. Não pensa que sua religião, que a igreja, ela se resume em apenas você ir lá no templo, sentir alguma emoção durante alguma música, chorar. Isso não adianta, meu irmão. Você precisa conhecer a doutrina da salvação, que é a coisa mais importante
da vida cristã. Sem ela, sem você conhecer a doutrina da salvação, tua vida vai passar vã. Será vã. E eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes para o estudo. A salvação, ela é essencial a todo o ser humano. A salvação é essencial a todo o ser humano. Eu quero dizer isso porque todos os homens pecaram. Não existe um homem que não necessite de salvação. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Em Romanos 5,12, quando você abrir Romanos 5,12, mediante Adão, nós recebemos o pecado nas nossas gerações. Mediante Adão. E eu gostaria de ler esse texto com você. Estou abrindo aqui Romanos 5 para nós acompanharmos aqui a leitura desse versículo. Olha só o que diz Romanos 5:12. Ele diz assim, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Você que está me ouvindo, você pode dizer, mas pastor, eu sou um camarada que pago minhas contas, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu dirijo a 80 por hora, eu respeito todos os radares de velocidade, blá, 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 blá. Você é pecador. Porque todos pecaram. Porque por um homem entrou o pecado. Nós carregamos o gene, o vírus do pecado em nossas almas, em nossos corpos. Aí a mamãezinha vai perguntar, pastor, e a minha criança, pastor? Aí eu vou dizer, sua criança, ao nascer, ela recebeu um cheque em branco. Está escrito pecado assim. Quando ela tiver uma certa idade, ela vai assinar esse cheque. E ela vai se tornar uma pecadora e vai necessitar de Cristo. Todos os homens pecaram. Havia um só que não pecou, Jesus Cristo. Quando eu leio em Hebreus 4, versículo 15, eu vejo claramente que ele passou por essa terra, passou por tentações e não pecou. Eu preciso estudar a doutrina da salvação para entender que a doutrina da salvação, ela não pode ser mérito meu. A salvação é pela graça. A salvação é exclusivamente pela graça, meu irmão. Você pode carregar uma cruz daqui Aparecida do Norte, mas você não vai ser salvo por isso. Você pode pegar um chicote, bater nas suas costas, não é isso que vai te dar salvação. Você pode fazer jejum, não é isso que vai te dar salvação. Você pode ir em todos os cultos, sem parar. Ah, eu sou salvo porque eu vou no culto. Então o culto é que morreu na cruz pela irmã, pelo irmão. Uai! Então eu quero dizer para você, salvação é pela graça. É impossível o homem se salvar pelos seus próprios méritos. Os méritos da salvação, os troféus da salvação, os louros da salvação são exclusivamente de Cristo, meu amado. Alguns pensam que o pódio da salvação é porque ele foi uma boa pessoa, porque ele teve câncer, venceu o câncer. Pessoas com câncer, se não crerem em Cristo, vão ao inferno também. Crianças rebeldes, que já têm uma noção, se não crerem em Cristo, vão ao inferno também. Pastor, deixai vir a mim os pequeninos.
Até que ponto esses pequeninos conseguem crer no Senhor, conseguem receber a graça do Senhor? Pensa nisso comigo. Então, papai e mamãe, evangeliza o teu filho. Cuida do teu filho. Ele precisa de salvação. Ele precisa da graça, porque Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito lá em Ezequiel. Tá certo? Só Deus pode nos oferecer a salvação. Isso ele faz de graça. Cristo já pagou. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Meu amado irmão, estudar a doutrina da salvação tem que me garantir pelo menos duas coisas. Eu entender que ela é condição essencial para mim e que eu sou salvo pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra. Dada essa introdução, a gente já vai passar para o outro assunto, tá ok? Que nós estudaremos a eleição calvinista e a eleição arminiana. Até daqui a pouco. Pode ir lá tomar um cafezinho, pegar um biscoito. Não dá aqui, né? Pode ir lá. Deus abençoe você.